Sinal verde para as emoções do mundo da velocidade. Olá, Sinal verde para o mundo da velocidade, o seu programa Ocnicom com muito conteúdo, comentários e curiosidades sobre o mundo do esporte a motor. Eu, Alexandre Nunes, juntamente com toda a equipe Ocnicom, levaremos até você muita informação sobre as principais categorias no Brasil e no mundo. E o seu programa Ocnicom você deve estar observando aqui numa terça-feira de carnaval, num lugar diferente, levando para você um pouco mais daquilo que acontece em Santos, no litoral de São Paulo. É um recanto aqui no bairro da Ponta da Praia e que retrata um pouco da parte mais esportiva da cidade e chamando a atenção que nesse bairro, até a década de 1970, haviam corridas pelas ruas aqui do bairro, tanto de kart quanto de motociclismo, de mini-bugs, tudo acontecendo aqui em alta velocidade. E nesse programa para lá de especial, já estamos aqui com o Gilmar Vidal, seja bem-vindo, Gilmar Vidal, campeão brasileiro de motociclismo, como piloto, como chefe de equipe, um programa muito especial para levar muita informação para os nossos amigos, né, Gilmar? É isso aí, Alexandre, então uma boa noite também aos amigos aí, amantes da velocidade. E um final de semana de muita adrenalina em duas rodas, né? Muita adrenalina em duas rodas, tem muita informação também nas quatro rodas, no deserto, na Fórmula 1, e isso tudo a gente já trata no warm-up. O seu programa Ocnicom tem um oferecimento de Iner Energia, energia limpa, sustentável para você, para a sua vida. Fique atento o que a Iner Energia diz para você. Você já pensou em economizar 10% na energia produzida pela Iner todos os meses? Sem qualquer investimento, sem contrato de fidelidade e sem instalação de placas ou obras. E com liberdade para você desfazer o contrato na hora que quiser. Funciona assim. Sua empresa assina o termo de parceria com a Iner. Em fazendas solares, a Iner gera energia e injeta na rede da CPFL, que distribui até sua empresa. Depois de aderir, você passará a receber duas contas por mês. Uma com os valores da energia produzida pela Iner com 10% de desconto. A outra da CPFL para pagamento da iluminação pública e valores de distribuição e impostos. Viu como é tudo muito simples? Iner Energia. Se são só vantagens, por que não? E o seu programa Ocnicom também tem o apoio de KS Home, móveis com elegância, para que você deixe a sua casa cada vez mais bonita e você tenha aquela satisfação de chegar em casa e poder relaxar com móveis com muita elegância. E rapidamente aqui tivemos sim uma semana de muita velocidade e nós vamos diretamente para o nosso warm-up. Seu warm-up aqui destacando uma semana de muita velocidade e começando pelas areias do deserto. Tivemos na quinta-feira a grande final da segunda etapa do Mundial de Rally Ride. O Rally Ride é um rally mais de endurance, mais pegado, né? E a primeira etapa é o principal rally que nós temos no mundo, que é o Rally Dakar. E desta feita, nos desertos de Abu Dhabi, tivemos a segunda etapa, com vitória do piloto Nasser Al-Attiyah, que é o que domina os desertos com 14 horas e 26 minutos. E em segundo lugar, o nosso piloto Lucas Moraes, da Toyota, em apenas 2 minutos e meio, basicamente, Gilmar Vidal. Foi o que a gente observou, é o tempo de trocar um pneu e foi o que aconteceu. Lucas Moraes teve os seus pneus, 2 vezes o pneu furado, Al-Attiyah teve apenas um, e foi exatamente essa diferença na linha de chegada, Gilmar. Exatamente, que levou ele à vitória. Essas provas, lógico que vale muito o equipamento, a estratégia, mas também uma boa parcela de sorte, né? Porque você pega uma pedra, alguma coisa que te fura um pneu, você vai já perder um longo tempo, e isso é a diferença entre a vitória e a segunda colocação. E né? Segunda colocação, mas brilhante a participação do nosso Lucas Moraes, piloto da Toyota, que foi elogiado, inclusive, por Al-Attiyah, pela forma combativa, como veio trazendo, né, durante todo o percurso, né, no deserto de Abu Dhabi. E aí fica aqui o registro e os nossos parabéns a Lucas Moraes. Saindo dos desertos de Abu Dhabi, vamos também para o deserto, só que no Bahrein.
E no Bahrein tivemos os testes pré-temporada da Fórmula 1. 3 dias de muito trabalho com os 20 pilotos titulares participando, as 10 equipes. E tivemos, Gilmar Vidal, um revezamento ao final de cada dia dos melhores tempos. E aqui, para chamar a atenção de você que nos acompanha, Lando Norris terminou o primeiro dia com a McLaren na primeira posição, seguido de George Russell e Max Verstappen. Já no segundo dia, o final do dia trouxe Carlos Sainz da Williams na primeira posição, Lewis Hamilton da Ferrari na segunda posição, com Charles Leclerc na terceira. E no último dia, tivemos George Russell da Mercedes na primeira colocação, com Max Verstappen na segunda posição e Alex Albon na terceira posição. Na composição dos tempos, e aí foi interessante aqui que a Fórmula 1 nos trouxe um indicador importante. Quando se fala do short, né, da cronometragem, do tempo ali rápido, nós tivemos a Ferrari a McLaren, melhor dizendo, sendo o carro a ser batido, com Ferrari na segunda posição, muito próxima, e a Red Bull na terceira posição. Quando se olha o stint, né, em corrida... São simulações de corrida. Simulações de corrida. Mais uma vez, a McLaren se mostra como o carro a ser batido, com Ferrari na segunda posição e, de novo, Red Bull. Olhando esses 3 dias, eu sei que é muito cedo ainda, vamos aguardar dia 14 de março com os primeiros treinos livres lá na Austrália, porque a corrida é no dia 16, começando aí de fato a temporada 2025 da Fórmula 1, Gilmar. Mas o que ficou claro nesses 3 dias de treinos intensos da Fórmula 1 é uma McLaren extremamente equilibrada, rápida, com a dupla de pilotos que já conhece muito bem os seus carros, diferente do que acontece com o Ferrari, que vem Lewis Hamilton extremamente motivado, Charles Leclerc já é cria da casa, a mesma coisa acontece com o Red Bull, Verstappen é da casa, mas Liam Lawson chegando à equipe. É um pouco que a gente pode esperar nessa temporada 2025, McLaren a ser batida? Então, o que acontece, principalmente de um ano para o outro, quando não muda regulamento, é que as equipes ainda têm um desempenho muito próximo. Então, como nós vimos o campeonato acabar o ano passado, com a McLaren dominando, né? A Red Bull se esforçando para chegar e a Ferrari um pouquinho mais perto, a Mercedes que reagiu, e eu acredito que é mais ou menos como vai começar o campeonato. Lógico que o Hamilton vai trazer muitas informações, muitos dados para a equipe, que é um piloto de alto nível que está vindo, assim como o Carlos Sainz para o Williams também. Então, a gente espera uma melhora no desempenho dessas duas equipes. Agora... Mas uma coisa para destacar, Gilmar, da participação do Gabriel Bortoleto, é a forma como ele seguiu o script da equipe. Sim. Ele teve uma série... Não cometeu erros. E não era assim, não era para andar rápido, rápido. Vamos fazer stint de corrida, vamos sentir o carro. Teste aerodinâmico, adaptação ao carro, treinos de largada, vários. Então ele cumpriu perfeitamente o trabalho. Olha, realmente ele é um piloto diferenciado, vai trazer muitas vitórias, muitas alegrias para o Brasil, tenho certeza disso. Mas que tenhamos, assim, um pouco de cautela. É uma temporada de aprendizado. Sem dúvida. O próximo ano 2026 com um novo regulamento, novos carros e a Audi chegando no grid. E onde Gabriel Bortoleto será o piloto, né? Continua sendo o piloto titular, assim como o Hülkenberg. A gente espera uma evolução muito grande do piloto brasileiro. Claro que a gente sabe da capacidade do Bortoleto, sabe da forma como ele consegue fazer uma leitura, né, estratégica ao longo de toda a prova. Que nós tenhamos boas surpresas com o Bortoleto ainda na temporada 2025. E isso tudo a gente confere a partir do Grande Prêmio da Austrália, agora na metade do nosso mês de março. Saindo aqui dos treinos coletivos da Fórmula 1, vamos para o WEC. Tivemos o Mundial, né, de Endurance começando no Catar. E tivemos uma corrida espetacular com o trifeta da Ferrari. A Ferrari varreu o pódio na primeira etapa do Mundial de Endurance e foi uma corrida disputada assim. Quem olha assim fala, mas foi fácil vencer, 1.812 quilômetros no circuito de Losail foi fácil? Não foi fácil, foram inúmeras disputas, mas aí valeu.
não somente a estratégia, mas a capacidade da equipe Ferrari e dos seus pilotos em conduzir as suas tripulações aos lugares mais altos do pódio. Sem dúvida. Lembrando que foi uma corrida longa, né? Não é uma prova rápida, então requer muita preparação, muita estratégia. E o equipamento tem que ser realmente, tem que ter velocidade e também muita durabilidade, né? Porque quando você fala a corrida de 12 horas, de 8, 6 horas, você não pensa que os caras correm poupando equipamento. Hoje a tecnologia dos carros é tão avançada que eles não quebram, então permite o piloto andar rápido em tempos que são muito próximos dos tempos de classificação durante toda a corrida. Por isso que a gente vê grandes disputas nessa corrida, que no meio do ano tem etapa em São Paulo. Julho, 6 horas de São Paulo aqui vai ser imperdível, e antes das 6 horas de São Paulo, a máxima, né, do Mundial de Endurance, uma das 3 provas que compõem a tríplice coroa do automobilismo mundial, às 24 horas de Le Mans. Eu queria destacar aqui 2 aspectos. A tripulação vencedora da Ferrari foi Antônio Fukuoka, com Miguel Molina e Nikis Nielsen. Foi a tripulação, melhor dizendo, vencedora do WEC na abertura do campeonato de Endurance 2025. Com destaque também aqui para a vitória na categoria GT3 de Kitten, com Edgar e Juncadella, com a Corvette, a equipe norte-americana, vencendo na GT3. E também destacando aqui a participação de Augusto Farfus com a sua tripulação da BMW, chegando na 3ª posição, dando pódio para a equipe BMW. E na 9ª posição, e estreando no Mundial de Endurance, Dudu Barrichello com Aston Martin. Então, parabéns aqui ao Dudu Barrichello, fazendo a sua estreia juntamente com De Boer e com Hans Ciclo, a tripulação da Aston Martin chegando na 9ª posição na categoria GT3. Saindo aqui do WEC, vamos diretamente agora para as 2 rodas, e 2 rodas iniciando com a Moto 3. Moto 3 vira ano, sai ano, Gilmar Vidal, e é uma confusão da primeira volta até a última volta. Tivemos uma corrida assim com muitas quedas, com muitos acidentes, mas tivemos a vitória de José Antônio Rueda, com Álvaro Carpi na 2ª posição e Adrian Fernandes na 3ª posição. Gilmarzão, a molecada começou torcendo o cabo, né? Sem dúvida, a Moto 3 sempre muito disputada, né? São jovens pilotos, né? Que já vêm de categorias que é tipo o Red Bull Rooks Cup, ou a Mini GP e vários campeonatos espanhóis. Então já vem com muita sede e com muito preparo. Por isso são provas muito disputadas, que são os melhores do mundo numa mesma categoria, com equipamentos muito parecidos, né? Porque são só 2 montadoras, sim, só a Honda e a KTM na categoria. Então é muito disputada a categoria e a gente sempre vê muitos novos jovens talentos surgindo, né? Como o colombiano do ano passado, sim, o Davi Alonso, que ganhou tudo ano passado, e esse ano está na Moto 2 já. Está na Moto 2, que também teve a abertura da sua temporada também nesse final de semana, com vitória de Manuel Gonçalves, com Arão Canet na 2ª posição, e uma briga ferrenha entre Senna Adils e o nosso Diogo Moreira. Disputa até a linha de chegada, até a última volta, era um passo a passo entre o Diogo Moreira e o Senna Adils, que deu para encher os olhos. Foi o grande destaque da Moto 2, foi justamente essa briga no final da prova, né, Gilmar? Sem dúvida. Eu até vi, o que eu vi nessa disputa, sem dúvida, o Canet, ele é um piloto que freia muito dentro da curva, então você tem uma dificuldade grande de ultrapassar. E o que eu prestei atenção, que o Diogo Moreira, ele tentava toda hora por dentro, aproximando por dentro. Quando você faz isso, você tem que diminuir seu raio de curva, com isso você desgasta mais os seus pneus, né? E como o Canet, ele dava a chance do Canet frear mais tarde e fechar na frente dele. Penso que a estratégia melhor seria ele ter sempre forçado por fora, com isso ele induziu o Canet a estreitar o raio de curva, e
e o Canet consumir mais pneus. E como o Canet freia muito dentro, com isso ele saía mais tracionado da curva, colocava do lado na reta e faria uma ultrapassagem melhor. Então, por causa dessa intensa disputa com o Canet, ele ficou sem pneu para resistir aos ataques do Senna Adil no finalzinho da prova e perdeu o pódio porque desgastou demais os pneus nessa disputa anterior. Mas uma brilhante prova do nosso Diogo, ele saiu muito contente da primeira etapa, né, mostrando que vai ser uma temporada onde ele vai para cima, assim, porque é característica do Diogo Moreira, está confiando na sua máquina, que isso é o mais importante, a moto está acertada e a gente vai acompanhar Diogo Moreira ao longo da temporada 2025. Chegamos à classe rainha e tivemos barba, cabelo e bigode com nome e sobrenome Mac Max. Imparável na Tailândia, o que mostra que já nos testes da pré-temporada, na própria Tailândia, ele dominou a cena, está bem alinhado, está bem casado, vestiu a Ducati. Tivemos, para minha surpresa, e boa surpresa, Gilmar Vidal, o seu irmão Alex Marques, que já conhece a Gresini, evidentemente, é uma moto campeã, que é a moto do ano passado, mas que veio ali marcando o tempo inteiro a dupla da Ducati, porque em terceiro chegou Pecco Bagnaia. Isso a gente teve praticamente um repeteco. Sim. Né? Embora Max tenha feito a pole position, venceu a sprint na corrida de sábado, com o seu irmão o Alex Marques na segunda posição e o Pecco na terceira, e o resultado torna-se a repetir também na corrida de domingo. E viu uma coisa muito interessante do Mac Max na corrida principal. Ele larga, assume a ponta, o irmão perde um pouco o time ali na primeira, na segunda volta, veio recuperando, né? Ao final da primeira volta já estava de novo na segunda posição, ataca o Max, na minha opinião, deixou ele passar, vem comboiando, e aí a 3 voltas do final ele foi matador. Na verdade, o que eu vi ali é uma situação que eu até não achei muito profissional pelo Max. Ele é da equipe oficial Ducati. Entendeu? Então, o que eu entendi ali, ele não teve um problema técnico, ele não teve nada. Ele levantou da bolha na reta e olhou para ver onde estava o irmão. Tirou a mão, deixou o irmão passar para empurrar o irmão, para evitar que o Pecco ultrapassasse ele. Entendeu? Então, ele praticamente fez um jogo de equipe com uma equipe adversária. Tudo bem que usa a mesma motocicleta, mas é outra garagem. Né? Ele fez um jogo de equipe. Ele deliberadamente ajudou o irmão, porque ele tirou a mão e foi para trás do irmão e ficou ali forçando o irmão, fazendo o irmão imprimir um ritmo para fugir dos ataques do Pecco. Eu acho, a meu ver, foi isso que aconteceu. Depois ele falou que a moto dele, o pneu dianteiro tinha baixado a temperatura e com isso ele perdeu um pouco de aderência e ele passou a andar atrás do Alex para aquecer o pneu para voltar a temperatura. Eu acho que não foi isso. Se a temperatura caiu, é porque ele tirou a mão. Eu vou parcialmente discordar de você, Gilmar, porque o que eu vi na prova foi exatamente o seguinte: para que eu vou me desgastar na ponta? Deixa alguém ali, eu tenho vácuo, eu tenho a forma inclusive de aquecer e de poupar os meus pneus. E você tinha um Pecco que num primeiro momento, ali no início da prova, ele não tinha ritmo para acompanhar, não tinha ritmo. E aí no final ele falou assim, quer saber? Agora eu vou para cima, faltam 3 voltas, eu vou passar ele como passou na última volta, na última antes da reta dos boxes e aí, bora. 2 pontos que eu observo no Mac Max. Ele nunca foi um piloto de andar 6, 7 voltas atrás de ninguém sem tentar passar. Ele se joga por dentro, nem que ele espalhe, tome o X, ele tenta de novo, ele tenta em vários lugares diferentes, ele chega a bater para tentar passar. E com o irmão ele não atacou nenhuma vez, ele ficou ali só empurrando. E isso é a visão de piloto, né? A gente sente isso, tem essa noção. Ele ficou não pondo do lado para passar, mas falou, ó, vai mais, dá para ir mais, vai mais. E no final, quando ele passou, ele abriu muito. Se ele tivesse passado e ficado ali perto, tudo bem, ele realmente estava com dificuldade. Mas quando ele ultrapassou, em 2, 3 voltas ele sumiu. Mas também a gente não pode esquecer que o Alex Marques também, quando cai
e vem da primeira volta matadora, né, e ele imprimiu um ritmo muito forte, né, principalmente nas primeiras voltas, isso também acaba havendo um desgaste natural de pneu e do próprio equipamento, que lá na ponta vai cobrar, lá no final da prova vai cobrar. Todos os três ali da frente imprimiram um ritmo muito forte durante toda a prova. Eles estavam no mesmo nível de desgaste, só o Pecco, que parece que estava com pneu médio na frente, isso. O Marques e o Alex estavam de pneu duro na frente. Então, a meu ver, ele fez isso daí. Eu acho que isso não foi acho que seria mais respeitoso ele ter largado e aberto, 10 segundos de vantagem, ganha a corrida, e vocês que se virem aí atrás. É o meu modo de pensar, mas veremos aí em breve nas próximas etapas. E só para destacar também, a Yugura, o campeão da Moto2, chegando na quinta posição, né, dando ali o ar da sua graça. A maior surpresa, porque ele foi um campeão da Moto2, mas sem grande assim desempenho. Todo mundo esperava mais do piloto que foi contratado agora pela Gresini, né? Todo mundo, e ele venceu o campeonato, mas sem ser tão dominante. E chega na MotoGP, ele faz uma estreia fabulosa, espetacular, como poucas vezes vimos na categoria. Saindo aqui da Tailândia, do outro lado do mundo, vindo agora aqui para a terra dos Los Hermanos, na Argentina, em Córdoba, tivemos a primeira etapa da MXGP, o Campeonato Mundial de Motocross, com 2 corridas emocionantes. E os nomes, entra ano, sai ano, o pódio ali sempre tem os nomes bem conhecidos, e não foi diferente nas 2 corridas da primeira etapa na Argentina. Na corrida 1, vencida por Romain Frebbe, com o segundo lugar com Maximilian Renault, e Tim Gajser na terceira posição. Já na corrida 2, na troca das cadeiras, Maximilian Renault venceu a segunda prova com Romain Frebbe na segunda posição e Tim Gajser na terceira posição. O que se espera ao longo dessa temporada 2025 é esse troca-troca em alta velocidade, Gilmar Vidal, na terra. E isso traz muita emoção em cada etapa, né, Gilmar? Sem dúvida. O Campeonato Mundial de Motocross é fantástico, tanto na MX2 quanto na MX1, que são as motos de 450 cilindradas, com os melhores pilotos do mundo na modalidade. Então, proporcionam disputas aí de tirar o fôlego. Tirar o fôlego, que a gente vai estar acompanhando, seu programa Alcknicon estará acompanhando também a MXGP temporada 2025 e levando para você as informações do Mundial de Motocross. Saindo da terra, vamos para o asfalto. Desta feita lá nos Estados Unidos, tivemos a abertura da Fórmula Indy. IndyCar e Indy Next. Indy Next, para nós, principalmente com um olhar todo especial a Caio Collet, que não decepcionou. Na abertura, na primeira etapa em São Petersburgo, pelas ruas de São Petersburgo, ficou na terceira posição, já no seu primeiro pódio na temporada 2025. Primeira etapa vencida por Dennis Hauger, em segundo lugar por Loki Hughes, ambos pilotos com passagem pela Fórmula 2 e Dennis Hauger também com passagem pela Fórmula E, chegando a Indy Next. E Caio Collet na terceira posição, numa corrida muito disputada, da primeira à última volta. Então, parabéns ao nosso piloto Caio Collet. Agora, indo para a IndyCar. A IndyCar, nós tivemos a vitória do estrategista Alex Palou, da Chip Ganassi, com Scott Dixon, o homem de gelo, o frio, calculista, na segunda posição, que passou Joseph Newgarden na última volta. Joseph Newgarden, inclusive, chegou-se ali a perceber, Gilmar Vidal, na última volta, que ele teve que tirar o pé porque estava dando pane seca. Os caras foram ali no cálculo até o extremo, mas a gente viu um Alex Palou soberano, sabendo controlar o ritmo e levando o patrão Ganassi mais uma vez a vitória. Foi espetacular e a gente vai acompanhar com muita propriedade a Indy e principalmente a Indy Next, com o nosso piloto Caio Collet ao longo da temporada. Saindo da Indy, vamos para a NASCAR. NASCAR com final de semana, num circuito que nós conhecemos bem, o circuito de Cota, né, onde corre a Fórmula 1, embora teve o traçado encurtado, um traçado um pouquinho mais curto para receber 2 categorias da NASCAR, NASCAR Xfinity Series e NASCAR Cup Series. Na Xfinity Series, vitória de Cornel Zielinski, com William Byron na segunda posição e Sam Mayer na terceira posição.
Já na Cup Series, principal categoria, tivemos vitória de Christopher Bell na primeira posição, com William Byron correndo também na Cup Series, chegando na segunda posição, e Tyler Reddick na terceira posição. E a corrida, principalmente, Gilmar, da Cup, reservou ali, você fala, é um circuito, né, de Fórmula, é um circuito tradicional, misto, mas quando você chega e observa que do primeiro ao terceiro colocado, a diferença deu pouco mais de meio segundo. É fantástico. Eu acho que a coisa foi mais ou menos, né? As corridas da NASCAR em circuitos mistos são fantásticas, né? Eu adoro quando eles correm o Watkins Glen, que é uma pista de alta, é um circuito antigo, do raiz, né? Com todas as curvas de alta, subida, descida. A NASCAR andando em circuitos assim mistos, normalmente proporcionam corridas sensacionais. E já diz a máxima, né? Não há como ter corrida ruim em circuito bom. Não tem, não tem. O Picota vem proporcionando pra gente na NASCAR também. Tanto como na Fórmula 1 e na MotoGP, que é um circuito permanente dos 3 campeonatos. Dos 3 campeonatos. Então vejam, final de semana de muita velocidade. O nosso Ormap aqui já vai completando aí o seu tempo. E agora nós vamos para aquele momento muito especial do nosso programa, que é a Conversa de Paddock. E a Conversa de Paddock trazendo mais uma vez Milton Alves. Nosso jornalista Milton Alves contando outras histórias. Na primeira participação falou-se muito de Nelson Piquet, de Emerson Fittipaldi, mas nessa ele prometeu que falaria muito sobre as histórias de Ayrton Senna. E você vai acompanhar agora o papo que tivemos com Milton Alves e novas histórias. E que histórias, hein? E que histórias. E agora também tem participação nas histórias, Gilmar Vidal, com Raul Boesel. Tem história bacana na Flórida. Então acompanhe com a gente. Vale a pena acompanhar. Vale a pena acompanhar a nossa Conversa de Paddock. Conversa de Paddock, e você sabe que com esse convidado é pra lá de especial. Nós estamos aqui de novo com Milton Alves. E por que eu de novo estou enfatizando? Porque na primeira Conversa de Paddock não deu para conversar nem da gênesis das histórias que esse moço tem aqui do mundo da velocidade. Milton, seja bem-vindo mais uma vez no Conversa de Paddock do seu programa Alquinicom. Muito obrigado, é um privilégio, é um prazer estar novamente aqui. Eu lembro que na nossa primeira Conversa de Paddock o pessoal reclamou, mas já acabou, não tem mais história. E a promessa foi, nós vamos voltar com você para falar de outras histórias. Se na primeira conversa falou-se de Piquet, falou-se de outras... Do Emerson, de outros personagens, faltou falar, como você mesmo disse, vou voltar aqui para falar das histórias do Senna. Ayrton Senna, seguramente o grande astro que nós tivemos no Brasil em termos de Fórmula 1, que equipara-se a Nelson Piquet, sim, os 2 tricampeões mundiais, 2 talentos excepcionais, 2 gênios. Sem dúvida. 2 gênios que nós tivemos. Emerson Fittipaldi também um outro gênio, com seu bicampeonato. Gênio e pioneiro, como o próprio Nelson faz questão de enfatizar sempre. Sem dúvida. O Emerson foi o pioneiro na 1 e na Indy. Então, desbravou, né? Como diz o outro lá, foi lá na picada, lá com o facão abrindo ali o caminho para que outros tantos pilotos brasileiros, e no caso da Fórmula 1, com destaque aí ao próprio Nelson Piquet, e depois a vinda de Ayrton Senna, e depois tivemos excelentes pilotos, lamentavelmente sem títulos, né? O caso do Felipe Massa, é o caso que está brigando na justiça, inclusive, né? Com referência àquele título de 2008, e também Rubens Barrichello, que talvez um dos grandes pesares, um dos maiores talentos que nós temos no automobilismo, com capacidade de acertar carro num refinamento absurdo. Ele é idolatrado lá fora, respeitabilíssimo, e aqui um programa humorístico fez o favor de dar aquela mancha, né, num piloto talentoso. Essa questão do Rubinho é uma coisa curiosa, porque quando ele corria na Fórmula 1, os meus amigos ficavam tirando sarro, não sei o que. Eu falei, pera um pouquinho, gente. Vamos colocar as coisas nos devidos lugares. Vocês acham que o pessoal da Ferrari entende de automobilismo? Não. É claro que entende. Não entende. Eu falei, então, vocês acham que eles iam pagar na época 6 milhões de dólares para um Zé Mané guiar a Ferrari deles? Não. Eu falei, então, vocês estão pensando errado.
O Rubinho é um excelente piloto, um grande acertador de carro, está provando isso hoje na Stock Car, sem porque dúvida. Os 2 títulos dele são mérito da equipe, claro, e dele também. Então, esse argumento que o programa O Cacete Planeta fazia com ele foi de uma sacanagem tremenda. O programa de humor é um programa de humor. Não tem nada a ver com a realidade. Sem dúvida. Mas o pessoal levou a sério isso. Levou a sério e eu lamento muito que o Rubens não tenha vencido um campeonato mundial de Fórmula 1, pela qualidade e pela excelência que tem. Talvez o mais próximo que teve ali foi com Jason Button, né? Na equipe que viria a ser Mercedes depois. Sai de Honda, vira ali a patinho feio do grid, vence o título mundial, né? E depois vem a virar a Mercedes-Benz, né? E a história toda aí a gente já conhece. Mas, Milton, a gente veio para falar aqui um pouco das histórias de Ayrton Senna. Você foi um jornalista, ou melhor, é um jornalista que teve muita intimidade, não só com o piloto, mas sobretudo com a família e com o teu xará, o pai dele. Eu não ouso dizer que eu fui amigo do Ayrton e nem que eu fui amigo da família. Eu não ouso dizer isso. Eu me dava muito bem com o meu xará, o Milton, o pai dele. Tanto que uma vez ele convidou a mim e a minha esposa para que fôssemos na fazenda, depois que o Ayrton já tinha morrido, na fazenda lá em Tatuí, e ele fez em questão de enfatizar uma coisa. Ele falou, ó, xará, quem vai é o amigo, não o jornalista. Eu falei, tá bom. Então foi o amigo, passamos o dia, eu e minha mulher passamos o dia com ele e com a dona Neide lá na fazenda, ele mostrou a fazenda inteira pra gente. Foi uma situação muito legal, muito excepcional. Mas eu nunca fui amigo do Ayrton. O Ayrton me conhecia e eu nunca chamei ele de Senna também, viu? Assim como ninguém me chama de Alves, eu não chamava ele de Senna, chamava ele de Ayrton. Eu não chamava o Nelson de Piquet, chamo de Nelson. É o nosso costume. Lá fora que eles chamam pelo sobrenome. E aí já é um problema deles lá fora. Mas o meu primeiro contato com o Ayrton foi quando ele ainda era um piloto iniciante. Ele e o assessor dele iam nas redações pedir para fazer matéria dele. Era uma coisa assim que você via um garoto ainda, né? Ali com o assessor tentando conseguir um espaçozinho e ele, muitas vezes ele conseguia, porque ele ia, dava umas entrevistas e fazia isso. Depois que ele foi para a Fórmula 3, foi para a Fórmula 1, aí quando ele começou, a carreira dele começou a decolar e a situação mudou um pouco, ele não precisava de pedir mais nada para ninguém, né? E eu tenho uma matéria, uma das matérias que eu fiz muito com ele, muito boas com ele, foi quando ele se converteu ao Evangelho. Eu conversei com uma missionária chamada, morreu já, chamada Neuza Itioca, e ela contou toda a história da conversão do Ayrton. Todo mundo com certeza vai lembrar que ele fala que viu Deus. Não foi bem isso que ele falou, mas traduziram dessa maneira e tal. E a Neuza contou todo o processo de conversão dele ao Evangelho. E eu publiquei isso, o Diário Popular, na época que eu trabalhava, deu uma página inteira eu perdi essa página de jornal mesmo. Eu estou até para ir lá na Biblioteca de São Paulo para tirar uma cópia e conseguir de novo. Mas essa daí foi uma matéria muito boa que eu considero. Que ano que foi isso, Milton? Acho que foi 90, 91, alguma coisa assim. Legal. E, inclusive, o mais legal nessa história toda foi que no dia seguinte, vários jornalistas amigos me ligaram para parabenizar. Levaram o furo, mas fala, pô, isso aqui tá bom demais. Sim. Flávio Gomes, meu amigo Flavinho, a Denise Miraz, que era do Jornal da Tarde, o Castilho de Andrade, que é o assessor de imprensa da Fórmula 1, todo o pessoal que mexe com automobilismo ficou satisfeito com aquela matéria. Agora, Milton, você falou um ponto agora interessante. O Ayrton, no começo, ele instigava, através dos seus assessores de comunicação, cavar o espaço. A gente pode afirmar que o Ayrton Senna
foi o primeiro piloto midiático que teve essa visão de que a mídia era tão importante quanto o resultado na pista? Não, eu acho que não. Isso já vinha de muito tempo. Várias modalidades, os assessores levavam os pilotos nas redações, que seja para para ter uma notinha de rodapé, que seja para fazer alguma coisa que publique uma foto com a camisa do time, da equipe, com o macacão, com o capacete, seja lá com o uniforme de atleta dele, eles levavam nas redações e isso facilitava, porque eram outros tempos. Os jovens de hoje não vão entender como é que funcionava, mas a gente usava telefone fixo, que você não saía andando com ele, discado. Você tinha que discar o número, esperar atender, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Era complicadíssimo. E os press releases eram feitos em papel. A gente datilografava o texto e muitas vezes você levava o texto e entregava na mão do jornalista. Eles entregavam na mão da gente e a gente pegava ali, entrevistava o piloto e aquele press release complementava as informações que a gente tinha. E o Ayrton, a assessoria dele fez isso algumas vezes em vários jornais do Brasil. E eu acho que é importante isso, porque a gente sempre ouve, né, até em documentários, até do próprio Ayrton, dessa preocupação que ele tinha com a mídia, né, e que já chegou, principalmente na Fórmula 3, né, disputando com Halt, etc., já se tinha espaço na mídia, no jornal, no telejornalismo brasileiro, né, não só pelo fato de ter depois vencido a Fórmula 3, né, de ter transformado, rebatizado o principal autódromo, né, a Silverstone. Na época em que ele era conhecido como Ayrton Senna da Silva, que é o sobrenome do pai. Sim. O Senna é da dona Neide. Exato. Então ele acabaram adotando o Senna, porque Silverstone nunca mais vai sair da memória de quem conhece. Mas é interessante isso, essa proximidade com a mídia, né, e que fez, né, esse grande piloto se notabilizar pelo mundo inteiro. Mas olhando aqui, voltando um pouco no passado, Milton, você que teve, apesar, como você insiste em dizer, não era amigo, mas você deu alguns furos sim, né, de reportagem no que tange ao Ayrton, no que tange inclusive a vida dele privada, né, você teve a oportunidade de estar com ele. Conta um pouquinho mais como é que era o Ayrton Senna fora do cockpit. Olha, o Ayrton, quem acompanha, ainda pode pegar no YouTube ou em alguns outros lugares, quando ele chegava no aeroporto, especialmente aqui em São Paulo, no aeroporto de Cumbica. Quando ele chegava, ele tinha uma multidão. Eram dezenas de jornalistas, câmeras, cinegrafistas, pessoal que cuidava de áudio, puxador de fio, tinha todo tipo de gente, jornalista de escrita, de rádio, era uma loucura. E fora o público, que queria ver o Ayrton Senna de perto. Sim. Então, o Ayrton chegava assim, quando ele olhava, assim, já começava a estourar flash de tudo quanto é lado, né? Quando ele saía assim do portão de desembarque internacional, começava a estourar flash. E ele não tinha muito o que fazer, ele ia dando, se recuando, chegava num ponto que encostava numa parede, não tinha mais para onde ir, ele parava e ali ele dava as entrevistas dele. Ele era, na verdade, eu considerava assim, uma pessoa muito tímida. Ele não era uma pessoa extrovertida, daquelas que chega, já vai... Não, ele era tímido e tinha seus limites. E uma coisa curiosa que eu noto nesses meus anos todos é que muitos atletas, trabalham para ser famosos. E quando ficam famosos, querem fugir da fama. Sim. Não era bem o caso do Ayrton, que ele não podia andar em lugar nenhum do mundo, que ele era reconhecido. Mas hoje você fala com um jogador de futebol, esses que são famosos aí, quando eles eram juvenis, eles faziam de tudo para ver se saía o nome dele no jornal. Agora, eles não querem mais conversa. O cara briga, não, eu não posso ir para lugar nenhum que todo mundo me persegue. Ué, você trabalhou, a fama, né? Você trabalhou sua vida inteira para isso e agora você não quer a fama que você conquistou, que você trabalhou para conquistar? Mas o Ayrton, ele se dava bem, eu acho, viu? Uma vez eu me lembro que ele estava que ele
Foi ele e um outro piloto, que eu não me recordo o nome agora, foram num cinema em Paris. Foram assistir um filme em Paris. E os dois estavam na fila de entrada do cinema. E até ali ele estava quietinho, ninguém tinha reconhecido ele, porque o pessoal estava preocupado com o filme. Quando reconheceram, acabou. Virou um caos, né? Virou o filme na fila. Na verdade, ele acabou sendo mais importante que o protagonista do filme, porque ele estava ali ao vivo e o protagonista do filme estava filmado. Nessas tuas andanças e nesse tempo todo que você tem de cobertura, o que você já presenciou, assim, que você fala assim, Alexandre, o que eu vi com Ayrton foi diferente, seja ali antes de um treino, durante a corrida, pós-corrida, o que você pode destacar? Porque você sempre foi uma pessoa muito observadora, né? Sempre atento aos detalhes, como todo jornalista acaba sendo, evidentemente. Mas você sempre teve esse cuidado, Milton, de ser muito, muito atento aos detalhes. O que você destaca? Que memória você tem, assim, de um fato inusitado que aconteceu com o Ayrton? Não foi o que aconteceu, o que ele contou para mim. Eu ouso dizer que eu talvez seja o único jornalista no mundo a ter feito uma entrevista com o Ayrton Senna na casa dele em Angra dos Reis. Antes de eu contar a história, eu vou explicar como é que foi. O Jornal do Brasil, que na época era impresso, existia, né? Uhum. Era o grande concorrente do Globo. Sim. E um dia, o Jornal do Brasil fez uma entrevista com o Ayrton por fax. Jovens, fax era um papel que a gente colocava na máquina, saía do outro lado, o cara lia do outro lado e colocava na máquina e saía aqui. Não tinha e-mail, não era nada disso. Era um papel. E era um avanço ter isso. Nossa, terrível, maravilhoso. Era primeiro mundo. Não tem aquele telex, né? Com a fita perfurada, que a gente vai voltar aqui na comunicação, né? Fita perfurada telex, para depois ler o leitor de telex para sair impresso, né? Digitado, na verdade. Aí depois veio a questão do facsímile, que era assim, passar imagem, passar texto. Pois é. E o Jornal do Brasil fez uma entrevista com o Ayrton, ele não dava entrevista exclusiva. Aqui no Brasil, não é que não dava, ele não marcava entrevista exclusiva. Eu peguei ele muitas e muitas vezes sozinho no aeroporto. Ele ia embarcar, às vezes ele estava com o pai dele, às vezes ele estava com o assessor, às vezes ele estava sozinho. Uma vez eu peguei ele, a primeira vez que a Adriane Galisteu apareceu, foi quando eu e o fotógrafo Daniel Augusto Júnior pegamos o Ayrton no aeroporto. Quando era lá em cima o embarque internacional, hoje em dia está bem modificado, né? Era um portão da esquerda, o embarque internacional, e o portão da direita, o embarque nacional. Eu estava lá esperando ele, eu já tinha uma grande fonte lá na empresa que me ajudava nisso, né? A gente estava esperando ele, quando ele chegou, o aeroporto meio que parou. Uma loira sensacional do lado dele. O pessoal não sabia se olhava para ele ou se olhava para a Adriane. Na época, com 21 anos, 21 anos, alguma coisa assim. Mas a Adriane Galisteu apareceu na vida dele e, hoje em dia, ela é uma consagrada, né? Sim. Mas o Ayrton me contou, nessa entrevista que eu fiz com ele na casa dele em Angra dos Reis, depois de muito... Quando ele deu essa entrevista para o JB, eu liguei para o Léo, falei, Léo, o irmão dele, o Leonardo Senna, sim, falei, Léo, você me ferrou. Numa boa, né? Porque ele falou, pô, Milton, ele foi por fax. Eu falei, não me interessa quem respondeu ou não, se foi ele que respondeu, se foi alguém que respondeu por ele. Eu sei que os caras estão me cobrando. E eu tinha um editor no Rio, Antônio Nascimento, o Toninho, que ele cobrava mesmo. E tinha um subeditor, o Antônio Arruda. O Arruda também era fera. Ele pegava no pé mesmo, né? Então, eu falei com o Léo, ele falou, pô, Milton, eu vou dar um jeito. Eu falei, Léo, o jornal falou que em qualquer lugar do mundo que o Ayrton quiser me dar entrevista, eu vou. Tinha liberado, olha só que ponto chegou, né? Aí, depois de, não me lembro, 15 dias, 20 dias, ele me ligou. O Léo me ligou, falou, Milton, era uma quinta-feira à noite. Ele falou, amanhã o Ayrton está te esperando lá em Angra, teu nome vai estar na portaria, você vai entrar, mas não pode, ele não quer foto. Ele não quer foto porque se ele abrir para você
com foto, ele vai ter que abrir para todo mundo. Então ele não quer foto. Falei, tá bom. Falei com o meu editor, ele falou, leva o fotógrafo. Eu levei, sobe no carro. Aí. Chegou lá, o Ayrton olhou, pô, eu não falei que não era para trazer fotógrafo? Eu falei, ele só veio passear. Se você quiser, ele faz. Se você não quiser, ele não faz. Não fez nenhuma foto. Foi e voltou para Angra dos Reis. Só para passear. E nessa entrevista, o Ayrton contou para mim, eu nunca vi em nenhum outro lugar. Eu fiz, antes de tentar fazer uma preparação, eu já estava tão cansado de entrevistar ele que não tinha mais pergunta para fazer para ele. Tinha esgotado o repertório. Eu não tinha mais. Sabia de tudo. O que eu fiz? Eu passei pela redação do Globo e pela parte administrativa e fui perguntando, o que você acha? O que você ia perguntar para o Ayrton Senna? Eu gostei de perguntar. E você? Eu pergunto aquilo. E eu juntei e fui para lá. E uma das perguntas é, como é que ele tinha aprendido a dirigir? Pô, como é que você aprendeu a dirigir? Ele falou, olha, faz 30 anos. Hoje eu vou contar, porque é uma coisa, já se passou, né, bastante tempo. Ele falou, eu aprendi a dirigir no Cinca do meu pai, quando eu tinha 14 ou 15 anos, alguma coisa assim. Ele falou, mas não coloca isso no jornal, por favor, que eu não quero que sirva de mau exemplo para os jovens e para as crianças. Isso me marcou muito, porque é uma atitude de uma pessoa que pensa no futuro, que pensa na sociedade como um todo. E no impacto daquilo que ela fala, sim, porque ela é uma formadora de opinião, ela é uma estrela. Totalmente. E aquilo que você verbaliza ecoa. Né? E acho que é uma grande responsabilidade que todos nós temos diante de um microfone, né? Ou diante da posição que você consegue alcançar na sua vida profissional, porque aquilo que você fala, ele vai ecoar, ele vai influenciar. E talvez isso que você está trazendo para a gente, Milton, era aquele lado mais sensível que o Ayrton tinha. Mais humano, né? Mais humano e perfeitamente ele conseguia compreender o seu papel na sociedade. Porque ele atingiu um status de semideus. Sim. E agora eu também não me lembro, porque as coisas vão se perdendo na cabeça da gente, porque era o meu enfoque era tão grande nele, além de em outros esportes, mas quando ele não estava aqui, quando ele não estava na Europa, já sobrava para mim. Ele tá lá na Serra da Mantiqueira, tá lá na casa deles. Lá ia eu lá para a porta da casa dele. Não, ele não está aqui. Onde ele está? Ele não está, ele tá na Alemanha, meu. Ele foi para a Alemanha. Tá bom, aí eu ligava, tá para a Alemanha. Aí alguém ia atrás dele na Alemanha, né? Mas o Ayrton era eu gostava, eu não era amigo dele, me dava bem com ele me conhecia, óbvio, né, que eu o conhecia, eu o respeitava muito como piloto, muito. Foram boas matérias que eu fiz com ele, viu? Agora, me diz uma coisa aqui, você que também teve a oportunidade de correr o mundo, né, acompanhando o esporte a motor, e o jornal te deu isso, a tua vida, né, profissional te possibilitou isso. É sempre uma curiosidade que você vê, muito provavelmente, você como brasileiro, diante de jornalistas estrangeiros, é talvez inevitável falar sobre ele. Como é que é o Ayrton, como que é isso, como que é aquilo. E o que a gente teve ao longo da carreira do Ayrton, e principalmente, né, na fase dele com a McLaren, uma verdadeira adoração dos japoneses. E da imprensa japonesa, que não sabia o que fazer. Você viveu alguma situação dessa inusitada de te perguntarem, vem cá, me fala sobre ele, aonde eu consigo falar com ele, pegar um pedaço da roupa dele? Ele na verdade, ele tinha, o fotógrafo particular dele era um japonês. E provavelmente esse era o único jornalista, o único fotógrafo que tenha entrado na casa dele em Angra, além de mim, você. Né? Eu não gosto de ficar, mas provavelmente é esse. E então, essa proximidade com o pessoal da Honda, porque os japoneses da Honda viam no Ayrton um ocidental que trabalhava como eles. Como oriental. Um ocidental que pensava em trabalho quase que 24 horas por dia. Um workaholic.
Eles viam e falavam, esse é o cara. É esse cara que nós queremos. Não quando ele estava vivo, mas depois que ele morreu, não me lembro quando que eu fui no cemitério, porque o túmulo do Ayrton, lá no cemitério do Morumbi, é num morro, assim, numa elevação, né, na parte mais alta da elevação. E eu cheguei lá e eram umas 10 ou 15 mulheres, moças japonesas, visitando o túmulo. Assim, eu fui lá fazer, não me lembro o que eu fui fazer, mas elas estavam lá visitando o túmulo, eu fui conversar com elas. E você via quase que chorando, mais de um ano depois da morte dele, quase que chorando, porque estavam do lado do túmulo dele, sim, de um cara que representou, talvez como poucos, o modo de vida oriental, o modo de trabalho oriental. O Ayrton era uma coisa assim sobrenatural nesse campo do trabalho, da determinação, do foco. O foco dele era algo impressionante. Agora, você comentou um pouco a respeito de uma senhora que contou para você a passagem dele quando ele faz a conversão. Uhum. O que isso representou para a vida dele e se teve alguma transformação na relação, seja enquanto esportista, seja na relação com a imprensa, o que você lembra, se recorda de que essa passagem dele, porque ele fala, como você falou, traduziram que ele viu Deus, mas ele fala, né, que ele entrou ali num modo, né, fora, num modo fora do normal, né, onde ele estava sendo guiado por uma força maior, né, e cada vez mais ele dentro daquele túnel, dentro daquela atmosfera, levando a sua vitória, né? Como que isso impactou? O que detalhe ela contou para você dentro desse aspecto aí, dessa mudança? Porque é no íntimo, né? Nós estamos falando de fé. Sim. Fé é algo pessoal, fé é algo que não é palpável. Não. Fé é um dom. A Bíblia diz que fé é um dom de Deus. A fé não é... Você não compra 1 quilo de fé na esquina. Você recebe esse dom ou você não tem esse dom. O Ayrton... Eu não vi grandes mudanças, porque o meu contato com ele era assim quando ele estava no Brasil. Porque eu ia para poucas corridas de Fórmula 1, na verdade nenhuma de corrida de Fórmula 1 fora do Brasil. Eu fui para outras categorias, mas corrida de Fórmula 1 nenhuma fora do Brasil. Porque tinha o nosso correspondente, que era o Celso Tiberê, que fazia toda a temporada. Todas as temporadas o Celso fazia. Então, o meu contato com ele sobre isso, eu até conversei uma vez com ele, mas rapidinho, numa saída de aeroporto, e a gente sentia, eu vou te dizer, eu sou evangélico, eu frequento a igreja presbiteriana, e eu olhava para ele, eu via alguma coisa que eu não sei te explicar. Assim como não dá para explicar a fé, eu não posso explicar. Agora, o que era... a Neuza Itioca, essa missionária aqui, ela falou que ela fez com ele um discipulado. O que é um discipulado? Ela contou para ele que Jesus salva e ele foi aprendendo o que isso queria dizer, o que isso implicava na vida dele e o que ele teria de bom ou de mal, porque sempre tem os dois lados, teria de bom e de mal com isso. Então a Neuza, ela detalhou, um dia ainda vou conseguir essa página de novo, eu vou trazer para você, mostrar aqui para os nossos espectadores aqui. Isso se a gente também não for atrás, hein? A gente também corre junto com isso. Tá, eu estou tentando lembrar o ano, o dia, eu liguei para um amigo outro dia, falei, que dia que foi? Ele estava do meu lado quando ele estava fazendo essa matéria, mas eu não lembro, eu preciso ir lá na Biblioteca Municipal de São Paulo, pegar as edições de 90, 91... E dar uma folheada lá para achar. Isso do jornal? Diário Popular. Do Diário Popular. Então, para quem nos acompanha na capital São Paulo, tem acesso aí. Olha aí, é o garimpo para ajudar o nosso Milton aqui a resgatar uma matéria importante, né, dentro da sua carreira. Então, dentro desse universo da velocidade, a gente está aqui, obviamente, chamando a atenção desse destaque para o Ayrton, que foi uma promessa sua, né? O que você pode, assim, destacar
de outros personagens que você teve o prazer de conviver dentro do mundo da velocidade, que você fala assim, pô, também era um cara fora de série, era um cara que a gente tinha prazer em estar junto? Olha, eu tenho 2 pilotos com quem eu me dou muito bem. Um é o Paulo Salustiano, corre na Copa Truck. Caminhão 55. É 65 dependendo do patrocinador. Não, dependendo do patrocinador, é 65. Mas 55 sempre foi ali o... É sempre o dele. E o outro que eu me dou muito bem, que já veio almoçar comigo, a gente almoçou o ano passado junto, Raul Boésio. Raul Boésio, grande Raul. Raul Boésio mora no interior de São Paulo, ele morou nos Estados Unidos, morou em tudo quanto é lugar do mundo e mora no interior de São Paulo. E o Raul também é uma pessoa que eu me dou muito bem. Uma vez, eu vou contar uma história, uma vez eu estava em Miami e tinha acabado a corrida, aí na segunda-feira ele passou no meu hotel para me pegar e falou, vamos lá numa loja de roupa íntima, ai caramba, aquela que fazia a mulher do... agora você vai... Uma loja de roupa íntima, eu não lembro o nome agora, uma loja de roupa íntima e falou, vamos lá, compre alguma coisa para sua mulher. Eu falei, pô, aí é complicado, né? Eu não sei o número que se usa. Não é Victoria's Secret, não, né? Victoria's Secret. Victoria's Secret. David Beckham. Exatamente, do Beckham. Victoria's Secret. E nós entramos na loja, eu e ele. Vivi para os íntimos, hein? Nós entramos na loja e eu comecei a olhar, eu e ele, numa loja feminina, né? A gente tentando, eu olhava, a moça conversando, eu falei, não sei se serve na minha mulher. E aí foi uma situação divertida até. E depois eu trouxe uma calcinha para minha mulher. Não deu para comprar o sutiã porque eu não sabia o número, eu não sei. Essas coisas são complicadas. Mas eu trouxe e até hoje minha mulher fala, o Raul Boésio te ajudou a comprar minha calcinha, né? E o Raul tem faz um grande sucesso com as mulheres. Ainda hoje, com os seus 60 e poucos anos, ele nega, viu? Ele parece que nasceu. Pinta, né? Ele parece que nasceu dia 29 de fevereiro. Ele faz aniversário de 4 em 4 anos. O Raul é migué pra burro. Não envelhece nunca. Não, mas o Raul é um cara boa pinta e ele faz muito sucesso ainda com a mulherada. E a Débora, a mulher dele, Débora, brincadeirinha, hein, Débora? Olha, são tantas histórias que Milton Alves tem. E aqui, a gente está aqui com uma obra maravilhosa, que é o Guia da Stock Car. Esse aqui foi feito pelo nosso querido Milton, foi o responsável por resgatar toda a história da Stock Car e trouxe aqui até o ano de 2021, que é a edição 2022. Então, a gente, da outra vez você deixou alguns exemplares, os nossos amigos foram interagindo conosco através do e-mail, dessa vez vamos fazer diferente. Você vai mandar, nós temos somente 3 guias que serão autografados por Milton Alves, para quem no Instagram colocar por que merece receber esse guia de Milton Alves autografado. Apenas os 3 primeiros colocar no Instagram. Então vai lá, já segue a gente no Instagram, no @ocne_com, para que você possa participar e dizer para a gente por que você merece receber um guia desse autografado por Milton Alves. Milton, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, para lá de especial na Conversa de Paddock, que é isso, essa conversa descontraída. Falamos de fé, falamos de lingerie, falamos de alta velocidade, de tudo. Até de lingerie. Até de lingerie. Um piloto excepcional com Raul Boésio, maravilhoso, né? Campeoníssimo. Né? Isso a gente tem essa felicidade, né? De ter um piloto em altíssima velocidade, campeão inclusive de endurance. Então isso é fantástico. Isso muito mostra o quão o mundo da velocidade tem esses personagens fascinantes. Milton, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado esse desafio de falar mais um pouco das suas histórias do mundo da velocidade. Muito obrigado. Obrigado pela paciência de vocês de ouvir essas histórias aqui. É um privilégio poder estar com vocês aqui e passar um pouquinho do que eu vivi nessa minha carreira de mais de 40 anos de jornalismo. É isso aí. Fantástico. A obra e a vida de Milton Alves, e agora você fica com a mensagem de KS Home e depois, na sequência, já a nossa Final Lap. Presente Grupo KS, com as lojas KS Home e Casa Matu, oferecendo uma ampla seleção de móveis e decoração, seja para renovar,
ou criar um novo estilo. O Grupo KS tem tudo que você precisa para deixar sua casa limpa. E agora a nossa Final Lap, destacando a agenda do final de semana. Final de semana que começa a engrenar no mundo da velocidade. Passado o carnaval, né, Gilmar Vidal? Agora... Aí começa a engrenar e nós teremos agora em Interlagos nesse final de semana, de sexta a domingo, a segunda etapa do Campeonato Paulista de Automobilismo. São várias categorias na pista em altíssima velocidade, com destaque a Road to 1000 milhas, as corridas preparatórias para as 1000 milhas, né? O Grande Prêmio São Paulo 1000 milhas, que acontece sempre lá em janeiro. Mas temos etapas com corridas de 2 horas, uma endurance de 2 horas, que vão preparando carros e equipes para a grande prova lá em janeiro. Também teremos Fórmula Delta, teremos a Fórmula 1600, teremos inclusive o nosso piloto na pista. Então nós vamos acompanhar Lélio Assunção na Fórmula 1600, temos Copa Joy, temos o Paulista de Turismo 1.6. É um festival de automobilismo. É um festival de automobilismo, ou de estoque. Ou de estoque. Né? Os opalões roncando alto pelos 4.309 metros de Interlagos. E também destacamos no nosso Final Lap, encerrando o final de semana e a agenda, mais uma vez, NASCAR. E NASCAR num oval sensacional em Phoenix. Phoenix vai trazer 2 das 3 categorias, com Xfinity Series e Cup Series nesse final de semana. A Xfinity Series correndo no sábado, às 19 horas, portanto às 7 da noite, e a corrida da Cup Series no domingo, às 4h30 da tarde. Imperdível, acompanhando pelo YouTube as provas da NASCAR, que sempre trazem emoção até o final da prova na linha de chegada. Gilmar Vidal, nós vamos acompanhar esse final de semana lá em Interlagos. Vamos trazer as informações em loco, né? Esperamos aí bons resultados do nosso querido piloto Lélio Assunção. Sim. E sabemos que final de semana de Campeonato Paulista de Automobilismo é adrenalina pura, né, Gilmar? O dia inteiro, né? Um grande evento até para a família, né? Para as famílias irem passar o dia, as crianças adoram. Tenho certeza que seria um grande programa para o próximo domingo, né? Então vamos aproveitar o Campeonato Paulista em Interlagos, vamos aproveitar a NASCAR através do YouTube, levando o melhor do mundo da velocidade até você. É isso que o seu programa Ocnicom toda terça-feira faz. Ocnicom, o mundo da velocidade se encontra aqui.